Eu tomei a decisão que eu não vou, o início de todas as aulas, ficar falando: olá pessoal, seja muito bem-vindo à segunda aula. Vocês sabem que vocês são muito bem-vindos em todas as aulas. Mas uma coisa eu vou fazer questão, que é de mostrar em toda oportunidade que eu tiver como todos os fundamentos que eu estou trabalhando dentro do SPE estão em algum nível alinhados e estão em harmonia. Por exemplo, na aula anterior estávamos conversando sobre a importância de contar histórias e de ter a capacidade de contar boas histórias com a finalidade de gerar contexto e consolidar melhor as informações na memória do teu seguidor. É algo muito poderoso. Só que é claro que ainda ficam algumas dúvidas no ar. E ao longo do curso a gente vai trabalhando tudo, não só trabalhando em cima das dúvidas, mas dando passo a passo de como fazer a coisa. É que antes da prática precisa de alguma mínima teoria para tudo acontecer. Nessa segunda aula vamos falar sobre o segundo pilar dos bons stories, da boa criação de conteúdo. E lembrando que isso não é só sobre stories. Isso eu diria que é sobre tudo, inclusive para além da internet, das redes sociais, tá? Que basicamente é o quê? Bom conteúdo gera reflexão. Olha que loucura, o bom conteúdo gera uma reflexão. Eu tenho informações, eu tenho fatos, eu tenho dados. Eu posso pegar meu story e falar bem assim: olá pessoal, bom dia, tô aqui tomando meu café da manhã, como a proteína de vocês, sabe? Mas tudo isso parece sem graça. Eu tenho a sensação que quando vocês me falam, quando vocês chegam com essa dúvida de Lu, não sei, eu sinto que meu conteúdo falta, tá meio sem graça. Normalmente o que falta é isso. A capacidade de você levantar mais reflexões. E calma, eu não tô falando para você sair filosofando Aristóteles por aí, não. É muito mais simples do que você imagina. E é claro que para explicar sobre como essas reflexões funcionam, a gente precisa da aula anterior como um pré-requisito. Por quê? Lembra que eu acabei de defender que nós, seres humanos, somos as memórias que a gente carrega? E as memórias que a gente carrega, elas estão vestidas do quê? De histórias. Então, pensa que todo o meu modo de conduta, todos os meus princípios, todos os meus valores, eles foram consolidados pelas histórias que eu ouvi, pelas histórias que eu contei pra mim mesma. Então, a história que eu, Luana, conto, né? Acorde cedo, porque pessoas que acordam cedo são boas, prosperam na vida, lá, lá. Eu conto essa história pra mim. E eu acredito nessa história. Isso se torna uma crença que guia as minhas atitudes, que guia as minhas decisões. Então, todo ser humano tem um mapa de histórias para seguir. E esse mapa guia o caminho dele. E por que eu preciso de um mapa para guiar meu caminho? Para ter mais segurança. Olha que loucura! Quando me contam histórias ao longo da minha vida, essas histórias se tornam verdades, ok? E essas verdades me trazem segurança. Se eu estudar bem, eu vou ir bem na prova, vou conseguir ter vaga numa faculdade boa, que vai me garantir um bom emprego, que vai me garantir uma boa aposentadoria. O que é isso? É uma história que foi contada, que você internalizou como uma verdade, e essa verdade te traz segurança. E eu só consigo agir de certa maneira no meu presente porque eu estou seguro quanto ao meu futuro, entre aspas, né? Então, Luana, por que você tá gravando esse vídeo agora? Porque, poxa, eu tô partindo da ideia que esse vídeo vai virar um treinamento, que as pessoas vão gostar. Então, eu estou agindo porque eu tenho esperança. Eu estou agindo porque eu tô partindo da ideia que essa minha conduta do momento de agora vai trazer algum resultado. E o que me gera segurança em uma decisão? É o histórico. Então, se todas as vezes que eu fiz X e aconteceu Y no passado, se eu nesse momento fizer X, vai acontecer Y. Então, olha só, o meu passado, ele vai acumulando várias histórias, essas histórias se repetem, validando essas minhas crenças, validando essas minhas verdades sobre o mundo. E, opa, eu tenho ali na minha cabeça mapas consolidados sobre a minha maneira de agir, que se eu fizer X, vai acontecer Y. Quando você levanta uma reflexão, é quando você faz a pessoa se dar conta de algo ou enxergar alguma situação para além
daquele cenário que ela sempre imaginou. Então você leva ela a questionar ideias que ela nunca tinha questionado antes. Você faz ela enxergar ali determinadas coisas que nunca tinham sido um problema e você coloca uma pulga atrás da orelha, porque você gerou uma reflexão. Aquilo estava no automático da maneira de agir da pessoa. E quando você chega e fala que não, você estava fazendo isso o tempo todo? Você fez errado? Gera um impacto emocional. Presta atenção que isso é muito forte nessa aula, tá? Quando você gera esse impacto emocional, que a pessoa fala, que ela questiona essas histórias que ela estava contando e esse sistema em vigência que estava regindo a vida dela até então, você causa uma instabilidade na pessoa. Porque ela, opa, peraí, a vida inteira eu fiz desse jeito e você tá me falando que eu fiz do jeito errado? Que existia uma maneira melhor e eu não sabia disso? E eu estava cometendo um erro até então? Pum. Você questionou a estrutura de mundo daquela pessoa. E por questionar essa estrutura de mundo, você abalou aquela pessoa emocionalmente. E o que para ela era uma verdade absoluta, você colocou em xeque. Porque você foi capaz de mostrar um ponto de vista que até então ninguém tinha sido capaz. Você foi capaz de levantar argumentos que até então ninguém tinha sido capaz de fazer. E essa pessoa, ela não só vai prestar atenção em você, como também esse choque de realidade, esse sistema de crenças abalados dessa pessoa vai fazer com que você fique em evidência para ela, porque você foi o indivíduo responsável por ela questionar o status quo do negócio. Você foi a força atuante para gerar instabilidade na vida dela. Então é óbvio que ela vai lembrar de você. E nessa altura do campeonato talvez esteja falando, meu Deus, Luan, tô achando muito profundo. Mas é mesmo. Os bons criadores de conteúdo, não só quem consegue estar em alta porque tá fazendo um hypezinho do momento. Aqueles caras que marcam, que fazem histórias e que, meu Deus, se tornam a escolha óbvia na cabeça dos seguidores, que sequer abrem espaço para ter comparação para a concorrência, eles estão nesse nível de conteúdo. É claro que para você que está iniciando talvez seja too much, mas dá para começar aos pouquinhos. Se você é nutricionista, olha só que loucura, né? Você pode chegar e falar bem assim, olha gente, os 5 benefícios do abacate, ou olha a foto do meu prato de café da manhã, mas você não tá mexendo com nada na cabeça da pessoa que tá assistindo você. Você tá falando coisas que ela já ouviu, você tá mostrando fotos que ela já viu 1 milhão iguais antes de entrar no teu stories. Aí tem sempre aquele bumerangue, né? Ai, consultas abertas. Tipo assim, meu, você quer ser visto, você quer ser ouvido, você quer ser lembrado. Não vai ser, porque você se mistura na multidão. Então, note que quando a gente fala sobre chamar atenção, ser autêntico, quando a gente fala sobre todas essas ideias, não é usar uma roupa colorida diferente ou fazer uma edição de uma forma diferente. É você ser capaz de ser profundo ali na vida da pessoa. Ah, Luana, eu não acho tão fácil. Ah, não é. Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, tava todo mundo tendo bons resultados, tava todo mundo sendo ponto fora da curva. Então, assim, vamos partir para uma parte menos abstrata e mais sólida de toda essa ideia. Você tem 2 maneiras de abordar teu conteúdo. Olha, gente, eu tava lendo esse livro, ele é muito legal, né? Alguém já leu? Você jura que tá fazendo um bom conteúdo assim. Então, o que você fez? Você falou, olha, você comentou um fato, né? Estou lendo esse livro, e perguntou se alguém já leu. Tá vendo que você não abriu espaço para um negócio ser um negócio mais movimentado? Porque você tá só constatando algo. Tô lendo esse livro. Ponto. Morre ali. Tá vendo que quando você só faz constatações assim, muito básicas, o negócio morre ali. Então, estou lendo esse livro. Eu não tenho o que pensar sobre isso. Bom pra você. Isso não... Sabe? Aí você jura que tá gerando engajamento com a audiência perguntando se alguém já leu também aquele livro. O máximo que vai acontecer é sim ou não. Você tem que fugir de respostas como sim ou não. A gente vai trabalhar isso melhor na próxima aula. Mas aonde eu quero chegar? Você precisa sair dessa superficialidade de comentador. Sabe, uma pessoa que é comentador das coisas? Informante. Olha só a palavra, olha a diferença, tá? Influenciador.
informante. Informação eu consigo no Google. Informação, qualquer outdoor consegue exercer ali a atividade de ser um informador, qualquer veículo. Falta um pouco esse e daí? É assim, ó, gente, essa caneta é neon e quando eu tô grifando meus livros, eu gosto da caneta neon, sabe? Porque ela pula nos olhos, ela enfatiza. Inclusive aquelas canetas, tá? A corzinha pastel eu acho uma bobeira. Eu acho que tem que ser brilhante, assim, uma só cor. Também todo mundo que fica usando 1 milhão de cores é a casa da mãe Joana. Eu gosto de uma só cor, tá? Ou eu tenho um color code, tá vendo que eu dou corpo pro meu conteúdo? E eu falo, se você usa essa caneta... Ou melhor, imagina só, eu fazer um Reels falando, você usa marca-texto nos seus estudos? Então você tá fazendo tudo errado. Porque um marca-texto não vai te ajudar a ser mais inteligente, não. Olha só que loucura, eu gerei uma reflexão na pessoa, né? Tá vendo que uma coisa é você constar um fato, gente, essa caneta... Você tem que gerar uma reflexão. Você tá fazendo errado a vida inteira. Se você usa marca-texto para estudar, tá tudo errado. E daí a responsabilidade tua arcar com a consequência dessa reflexão, dessa caixa de Pandora que você abre ali na pessoa, né? Mas bons stories, eles sempre trazem boas reflexões. Eles levam as pessoas a enxergarem o que até então parecia tão óbvio por um ponto de vista que não é tão óbvio assim. As boas reflexões, elas fazem com que ideias simplistas não fiquem tão simples assim. Você está compreendendo que a boa reflexão, ela abre espaço para dúvida, ela abre espaço para o questionamento? Agora também, né, se você abre caixas, talvez seja da tua responsabilidade fechar também essas caixinhas. Que daqui vem a tua inteligência, né? O teu repertório. Beleza, Luana, você falou que essa caneta aqui, que a vida inteira eu estudei errado porque eu grifava os meus livros. E aí, qual é a coisa certa? Qual é o jeito certo? O bom criador de conteúdo, ele é capaz de quebrar ideias óbvias, tá? Então ele quebra a gente vai desenrolar mais pra frente práticas disso, fica tranquilo. E ele explica o porquê. E ele traz uma clareza. Então não é só eu falar que você fez errado a vida toda. Eu falo que é óbvio, né? Eu falo que a pessoa estava fazendo de um jeito equivocado e eu apresento um jeito melhor. Aí a pessoa vai conseguir ver vantagem em me seguir. Porque eu não só fico fazendo ela questionar a estrutura de mundo dela, mas eu faço ela ter uma estrutura de mundo mais sólida. Uau! Gente, assim, ó, eu vou colocar na tua cabeça as ideias tão certas e vou fincar elas lá dentro de uma forma que vai ser impossível você continuar cometendo os erros que você comete, que estão impedindo você de ganhar visibilidade, de conseguir se posicionar como um bom profissional, de conseguir fazer grana, vender, que você mesmo, no final do SPE, você vai falar, misericórdia, como que eu... Olha, o erro tava na... caiu. O erro estava na minha frente e eu não estava conseguindo enxergar. Você vai olhar para o que você está fazendo hoje e acha que está tudo bem e vai ficar muito óbvio todos os erros que você estava cometendo. Mas para isso eu preciso do teu comprometimento de assistir todas as aulas, reassistir de novo, exercitar o que a gente vai colocar aqui como sugestão para vocês de prática, de estar engajada com a galera na comunidade, lá no app. Eu preciso da tua parte, porque a minha eu juro que tô fazendo. Tô abrindo para vocês tudo que rege a minha criação de conteúdo, e não só a minha, como também de todos os criadores de conteúdo que conseguem, assim, ó, meter bronca no negócio. De verdade, eu tô não só abrindo, mas especificando muito para você. Se vocês soubessem o quanto eu quero genuinamente que vocês tenham resultado, que vocês parem de cometer essas cagadas que vocês cometem, que vocês comecem só assim, ó, não dá ponto sem nó, é muito genuíno da minha parte. Então eu também quero que seja genuíno da tua. De você reassistir a aula, reassistir de novo, pôr em prática tudo que a gente vai falar por aqui, ver os materiais que a gente disponibiliza. Luana, mas é resumo da aula, mas imprime, tenha com você. Vou ficando por aqui, na próxima aula a gente vai falar sobre conversas. Eu falei isso nos meus stories. Na próxima aula eu vou destrinchar com vocês e vai servir muito para além das redes sociais, tá? Na tua vida, se você quer se tornar alguém mais interessante quando você senta numa mesa com as pessoas, vai te ajudar demais. Vou ficando por aqui, não esqueça de avaliar essa aula, é muito importante. E comente qualquer coisa, nem que seja oi.
comente, que eu adoro a tua interação aqui. Um beijo e te vejo na próxima aula.